Se o Arthur Duval fosse presidente da República, vamos supor, um futuro não Sim. tão distante. Ô, pensou? O que você faria, bicho? Primeiro lugar. Como seria o Arthur Duval presidente Vamos da lá. República? A gente tem 5 coisas pra fazer, tá? Eu posso te falar aqui por cima, não vou te falar exatamente como isso seria construído. O livro amarelo tá sendo feito pra isso, mas lá. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma reforma da Previdência. É assunto chato, tá? Eu vou moralizar o Brasil, não é nada chamativo. Quer o Você assunto? não Quer a vai, real? não vai bater na mesa. Não, quer a real? A real é o seguinte, vamos lá o que, conversando assim, bola no chão. Número 1, uma reforma da Previdência de verdade, que mexa estruturalmente na Previdência. Como eu te falei, hoje a gente trabalha com um sistema de repartição. A geração que está ativa paga a geração que está inativa. Isso é um sistema falido no mundo inteiro, isso é horroroso. Nós temos que fazer um sistema híbrido entre usar impostos para realmente ajudar quem ficou inválido, quem ficou mais velho e tá por alguma beleza, mas também um sistema de capitalização. Então você de fato vai trabalhar e você vai juntar o seu dinheiro num cofre que você vai escolher uma instituição privada e vai ter concorrência para investir o seu dinheiro de forma segura, de uma maneira muito regulada, para que esse dinheiro volte para você quando você se aposentar. Então, um sistema híbrido, isso tem que ser feito e acabar com, assim, combater privilégios, tá? Acabar com essa história, desculpa, tá? Mas tem que acabar com o juiz se aposentando com salário vitalício. Se você não mexer nisso, você não está reformando porcaria nenhuma. Se você não mexer com o Ministério Público, tendo 2 férias por ano e fazendo e se aposentando. Ah, o cara fez merda, agora você vai ser punido, hein? Você vai parar de trabalhar e vai continuar recebendo seu salário. Porra, é absurdo isso. Não tem reforma, cara. Punição Então tem é que fazer a essa? reforma certa. Eu gastaria todo o meu capital político nisso aqui. Se eu fizesse só isso, cara, eu podia morrer depois. Dane-se. Então, quando você entra, os primeiros 5 dias você tá bombando. O Congresso tá com você, a opinião pública tá com você. É a hora de você passar o que você quer. Você tá com a faca e o queijo na mão. O que você vai escolher? Eu escolheria essa. Uma reforma da Previdência que cortasse privilégios, inclusive orçamentários e políticos, da classe, da elite do funcionalismo público. Essa é a primeira. Segunda, uma reforma trabalhista profunda. Eu pegaria a CLT, eu rasgaria a CLT. Assim, vamos rasgar a CLT. Vamos fazer tudo de novo. Nós vamos fazer respeito ao contrato de trabalho. Eu vou dar autonomia. Eu não vou tratar o empregado como uma criança que precisa ser tutelada por um vagabundo líder sindical. Eu vou falar para esse cara assim, você é adulto, você pode fazer suas próprias escolhas e você vai negociar como você vai trabalhar. Quanto de horas, quanto você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, vai ter salário mínimo, vai ter uma regulação mínima, como o resto do mundo faz. Nós vamos nos tornar competitivos no mercado de trabalho. Segunda reforma que eu faria. Cara, eu Fica à acho isso vontade. meio complicado porque a maioria das pessoas tem medo de estar desempregado. Eu sou CLT há muito tempo e acaba aceitando migalha. Sim. Então eu acho que nesse ponto tinha que ter um estudo um pouquinho Mas melhor. a gente Às vezes não é ser babá, mas tem que ajudar o trabalhador eu acho o ali, seguinte, porque é meio foda. tem de ter regulação mínima. Então, por exemplo, o que é regulação? Qual a direção que Respeito o mundo às toma? funções, tem que ter Vamos alguma lá. coisa. A direção que o mundo toma é uma das primeiras coisas que está em todas as regulações, respeito à função. Se você é ajudante geral, você não pode operar uma empilhadeira. Exatamente. Porque você precisa de um treinamento específico, é diferente. A sua dedicação naquela empresa é outra coisa. Se você opera uma empilhadeira, você pode ser ajudante geral também. Aqui no Brasil já não pode. Então pode. Não. Você não pode ir para cima, para baixo você pode. Não tem problema. E você vai ser remunerado em cima. Claro. Você foi qualificado e contratado em cima. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a regulamentação mínima de descanso. Então você tem horário mínimo de descanso e período mínimo de descanso, por exemplo. Então você tem Como horas em vários mínimas. países. Você tem hora Vários mínima de países. descanso de um dia para o outro, né? E você tem um mínimo de descanso num mês, por exemplo. Só que as coisas são muito mais flexíveis. Você não fala pro cara assim, você vai trabalhar 5 dias de folga 2. Não, é tudo por hora. Você vai trabalhar X horas, você vai descansar no mínimo tantas horas de um dia pro outro, e no mês você vai descansar tantas horas que pode ser negociado. Puta, essa semana eu vou trabalhar os 7 dias. Semana que vem eu vou ficar 4 dias em casa. Como é no resto do mundo. Profundo. Outra legal. coisa. Depois a gente... Salário mínimo. Tem de ter. Você não pode escravizar a pessoa. Você não Claro. pode... Então, tem de ter salário mínimo. E aí eu vou te trazer uma coisa interessante. Quanto menor é a regulação do país, menos você tem contratação naquela condição. Normalmente as condições são sempre melhores. Então você estabelece um tempo de descanso. Normalmente se dá mais tempo de descanso.
você estabelece um salário mínimo. Normalmente se dá um salário maior do que o salário mínimo. Quanto mais flexível é o mercado, sozinho as pessoas buscam e conseguem negociar melhores condições de trabalho, porque você começa a ter a concorrência pela mão de obra. Você não tem, o patrão nunca vai te dar um salário maior ou melhores condições de trabalho porque ele é bonzinho. Nunca. Ele só vai fazer isso, e também não por força de lei, ele só vai fazer isso se ele sentir que ele perde você se outro fizer. Então é a concorrência que faz melhorar o ambiente de trabalho. Um CEO não ganha o salário que ele ganha porque estipularam numa lei que ele tinha que ganhar aquilo. O CEO ganha aquilo porque se o cara não pagar, outro paga. Eu vou te falar, eu trabalhei com posto de gasolina há muito tempo. A gente paga lá o salário que o sindicato manda, só que não... Pagava, né? Eu não trabalho mais com isso. Pagava que o salário do sindicato manda, só que a gente sempre, para segurar os melhores, a gente inventava outras formas de remuneração variável. Então é o seguinte, você vai ganhar comissão de óleo que você vender. Você vai ganhar, sei lá... conforme a nota do cliente aqui, você vai ganhar participação na venda de segurar combustível. o cara ali. Então ninguém ganhava o mínimo. Entendeu? Ninguém ganhava o mínimo. Entendeu? Então assim, a CLT hoje ela trava você. É um absurdo, cara. A gente tem uma CLT que é baseada num modelo industrial do início do século XX. Trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18, com hora de almoço. Não é mais assim o trabalho, cara. O teu profissional aqui de TI, ele não trabalha de segunda a sexta, ele trabalha desde domingo à noite. Por exemplo, eu cancelei ontem, ele teve que vir hoje, cara. Se ele fosse um CLT enrijecido, ferrou, cara. Não tava aqui. Entendeu? Então, tem que Quais ter os outros projetos? Tem que ter essa flexibilização. Então, vamos lá. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. Tem que ter. Tem que ter. E aí eu vou te dizer, qual é a alma da reforma tributária? Óbvio que simplificação. A primeira coisa, tem que acabar com o excesso de regras. Não, aqui no Brasil, cara, as coisas são tão absurdas que é o seguinte. Porque essa que tá passando aí, pelo amor de Deus, hein? Pelo tem amor de de concessão. Deus. Cara, eu vou te falar. Porra, o primeiro meu. texto era bom, você acredita? O primeiro texto era bom. Mas enfim, vamos lá. O Brasil é um país tão complicado, fiscalmente falando, que se você faz chocolate com biscoito é um imposto, se você faz biscoito com chocolate é outro. Aí você tem que ficar fazendo proporção de... É bolacha com biscoito, é biscoito. Vai se ferrar, meu. Quer ver outra coisa? Chinelo paga um imposto, tênis paga outro. Crocs é o quê? Chinelo. Não, tem gente que acha que é tênis. Porra, pra mim é chinelo. É o que eu tô falando. A gente não consegue chegar. Aí o governo quer... Então, para calçado com isso. é calçado, né, meu? Porra, Exatamente, calçado. exatamente. Então, a alma do negócio tem que ser esse. E aí eu direcionaria para outra coisa. Eu faria uma reforma tributária, onde de forma gradual a gente migrasse o imposto do produto e serviço para a renda. Por quê? Nos países mais desenvolvidos, o imposto pesado é na renda. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o paraíso do liberalismo, você tem imposto de renda de 50%, dependendo do caso. 50%, irmão. Só que é o seguinte, você tem imposto de renda de 50%, você paga escola pro teu filho, você sai do estado, desconta. Você paga plano de saúde, você sai do estado, desconta. E assim por diante, mas ainda assim o imposto de renda é pesado. E lá a fraude no imposto de renda é cadeia, tá? Cadeia. O Al Capone foi preso por causa de fraude no imposto de renda. Só que é o seguinte, você vai comprar um carro, não tem imposto, é um impostinho desse tamanho. Aqui é o contrário, a gente é burro. A gente tributa pouco o imposto de renda. Por quê? Porque quando você aumenta o imposto de renda, você aumenta de todo mundo de uma vez, rejeição. Então você aumenta setorial. Não vamos aumentar o imposto de renda, deixa o imposto de renda baixo. Vamos aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Olha como eu sou legal. Ê, presidente, aumenta da borracha. Aumentou da borracha, aumenta o pneu, aumenta o carro, aumenta o táxi, aumenta o Uber. E aí você só vai sentir depois de mau tempo de forma diluída. E o brasileiro é burro, não lembra. Exatamente. Só que o imposto no produto gera o efeito cascata. Então, como eu te falei, aumentei só na borracha. Só que quando você aumentou na borracha, você ferrou o cara que faz o pneu. Você vê o cara que faz o pneu, você vê o cara que faz o carro, o cara que faz o carro, e assim por diante. Então hoje a gente paga muito imposto sobre imposto, e a gente não paga imposto de renda. E pior, a gente sempre tem um amigo do rei que vai ter uma isenção. Quer ver um dos maiores absurdos? E é um cara de direita, hein? É um liberal esse cara. Se você hoje é um vendedor de carro, você compra um carro por 10, vende por 15 e ganhou 5. Legal. Você vai pagar o ICMS, você vai pagar o seu imposto de renda pessoa jurídica, você vai pagar um monte de imposto naquilo. Se você a localiza, você fecha a produção de 3 meses da Volkswagen do carro Up, vende esses carros 8 meses depois com um lucro muito maior e não paga o ICMS. Não paga? Não paga o ICMS. Porque você é grande, você chegou no amigo do rei, o amigo do rei falou, mano, vou tirar esse seu ICMS e você fica lá levando vantagem sobre o pequenininho. Esse é o país que a gente vive, cara. Que loucura, bicho.
Cara, então esse seria teu terceiro projeto, tentar uma outra reforma tributária. Sim. E que Uma mais? outra reforma tributária. Você falou que teriam 5, é isso? Vamos lá. Reforma trabalhista. Desculpa, reforma da Previdência. É que eu separei, eu juntei essas duas. Reforma da Previdência, reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista. Faltou uma que eu não lembro o que é. Mas assim, se a gente passar essas 4, meu Deus do céu. Já era. Lembrei. Reforma do Código do Penal e do Código de Processo Penal. Enrijecer pena, construir presídio e prender todo mundo. Fazer um banho de lei e ordem igual o Bukele fez em El Salvador. Cara, mas ninguém Entendeu? tem um cu pra isso. A coisa que ninguém fala, eu não vejo um deputado falar, por exemplo, de acabar com a progressão de pena. Exatamente. Não existe. O Kim Kataguiri falou disso. O Kim Kataguiri apresentou um projeto pra isso, cara.